Sejam bem-vindos a mais um Resenha, é lição 7, hein? Esse número é especial, tá curtindo? Tá gostando? Gente, esse trimestre a gente está estudando a importância das doações, entre elas o dízimo, que é extremamente importante na vida de todo crente. Tá gostando? Tá curtindo? Se inscreve. Tô gostando, BJ, tô aprendendo. E coloca aqui um aprendizado que você teve. Coloca uma frase, algo que você aprendeu, que eu quero ver se você tá estudando mesmo esse negócio. Estamos estudando a história de grandes doadores que se comprometeram com os dízimos. A gente já fez a história de Abel, de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó e hoje vamos conhecer a história do maior doador de todos os tempos. Sabe quem foi? Acás. Você conhece? Aí você fala, BJ, mas se ele era um grande doador, provavelmente ele era muito sábio, muito abençoado por Deus. Não, gente, ele foi uma pessoa... Pelo contrário, não teve muita bênção de Deus não, ele só se deu mal porque ele só fazia as escolhas ruins. E BJ, mesmo assim ele foi um grande doador? Sim, foi um grande doador e eu te conto por quê. A Bíblia conta que Acás foi um rei ímpio, mas longe de ser indiferente aos assuntos espirituais, esse rei era profundamente religioso e investiu muitos recursos oferecendo sacrifício, queimando incenso nos lugares altos, em colunas debaixo das árvores, enfim. Ele doava tanto, ele servia tantos sacrifícios que ele foi disposto até sacrificar o seu próprio filho. Esse homem, ele era um grande doador, mas ele doava para a pessoa errada. Antes de chegar na história de Acás, é importante voltar um pouquinho na história, porque a idolatria em Judá começou um pouco antes no reinado de Josafá. A Bíblia conta que ele foi um bom rei, mas cometeu um grande erro que foi o início da destruição de Judá. Até aquele momento existiam reis que correspondiam à vontade de Deus, mas Josafá uniu sua família com a família de Acabe, rei de Israel, que eram declaradamente idólatras. A apostasia e a idolatria generalizadas que foram levadas a Judá por meio dessa associação controlaram a maioria dos próximos reis de Judá, terminando na destruição do país pela Babilônia séculos depois. Gente, desde o início da história do mundo, Deus alerta sobre o perigo do jugo desigual. Por meio dessa união, um reino inteiro foi destruído, famílias foram dizimadas. Imagina o que pode acontecer na sua vida. Muito cuidado, escolha bem, não se envolva em jugo desigual, se relacionando e se casando com pessoas que têm crenças diferentes das suas, porque isso é muito difícil de dar certo. Voltando para o tema, o livro de Crônicas ele conta sobre uns momentos mais relevantes e decisivos da história de Acás. Em determinado momento, dois reinos vizinhos a ele, que era Israel e a Síria, fizeram uma aliança para destruir o reino de Judá. Quando ele soube disso, Acás se apavorou, porque a Síria era um país extremamente forte e a sua vida estava correndo um grande perigo. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Isaías ele veio com uma mensagem de paz para Acás. Disse para Acás que ele não deveria temer, porque os seus inimigos não prevaleceriam. Olha só que notícia boa. Sabendo que a fé de Acás era abalada, estava ali num momento tenso e que somente as palavras de Isaías não seriam suficientes para trazer paz ao coração dele, a Bíblia diz que Deus tomou uma atitude inédita, algo nunca visto antes na história da Bíblia. A Bíblia diz que Deus se dispôs a ser provado por Acás. A Bíblia diz assim: Acás, peça qualquer coisa que eu vou te dar. Qualquer sinal que você quiser, pode pedir que eu vou dar para você ver e entender que eu sou o Deus verdadeiro. Porque assim você vai acreditar em mim e abandonar os seus caminhos ímpios. Gente, já pensou se Deus fizesse isso para você? Deus permitisse que você provasse ele dessa maneira? O que você pediria para ele? A gente não vê Deus fazendo muito isso na Bíblia. Deus já fez alguns sinais quando foi posto à prova por outros homens, mas aqui Deus pede para ser posto à prova. Ele estava disposto a mover os céus e a terra em favor de Acás. Agora, o que Acás fez? O que ele pediu? Gente, Acás rejeitou a oferta de Deus. Não é possível, não é possível. Gente, nem sequer ele estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Ele fechou, trancou a porta do seu coração, a fim de excluir a fé. E após essa recusa do rei em colocar Deus à prova, Isaías indicou claramente que o Senhor não era mais o rei de Acás. Infelizmente, a história de Acás não terminou muito bem, mas eu e você podemos aprender algo com essa história. Sempre que possível, coloque Deus à prova. É isso mesmo. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz: tragam o dízimo todo para o depósito do templo, para que haja alimento na minha casa e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem sequer terão aonde guardá-las. Isso está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Aqui, gente, Deus faz um convite direto para que o seu povo o prove. Semana passada a gente falou sobre compromisso, que acontece quando duas partes fazem promessas mútuas, assim tendo acesso aos privilégios da aliança e às responsabilidades que ela traz também. É assim com o casamento e é assim também
com Deus. Se você não viu, corre lá no episódio 5 para ver, combinado? Beleza? Dentro de um compromisso, é extremamente importante ter provas de que o seu parceiro está cumprindo a sua promessa. Provas da fidelidade tornam a aliança cada vez mais forte e o relacionamento cada vez mais profundo. E é por isso que Deus, inclusive, incentiva a provação, incentiva que a gente o coloque à prova, para que o nosso relacionamento com Ele seja aprofundado. E o dízimo é isso, gente. Não colocar Deus à prova significa seguir o comportamento de Acaz, fechando e trancando a porta do seu coração a fim de excluir a fé. A sua falta de ligação com o Senhor, o seu desprezo pela voz profética o levaram a ignorar, e ao rejeitar o convite de Deus de colocá-lo à prova, ele rejeitou o próprio Deus. Sabe, quando a gente não experimenta as bênçãos, a gente está deixando de experimentar até o próprio Deus. Devolver os dízimos nos dá a oportunidade de colocar Deus à prova. E não fazer isso significa que a gente está seguindo o comportamento de Acaz, fechando e trancando a porta do nosso coração. Deus nos convida a experimentar as bênçãos que Ele concede quando a gente é fiel. A sua falta de ligação com o Senhor, o seu desprezo pela voz profética levaram Acaz a ignorar e rejeitar o convite de Deus. E quando fez isso, ele rejeitou o próprio Deus. E aí você pode falar, BJ, então entendi, se Deus nos pede para colocar Ele à prova com os nossos dízimos, então os meus problemas estão resolvidos. É só eu dar o dízimo que Deus vai resolver todos os meus problemas. É isso, BJ? Wait a minute! Calma, que não é bem assim não. O fato de você ser fiel na devolução dos dízimos e generoso nas ofertas não quer dizer que você é fiel ao seu compromisso com Deus. Sabe por quê? Observa, por exemplo, a história de Acaz. Ele estava com medo de novas derrotas, então ele pediu ajuda para a Síria para poder conquistar o seu favor. A Bíblia diz que ele pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes, e deu esses objetos ao rei da Síria, tentando conquistar o favor dele. E, gente, isso só piorou. A própria casa ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, que tinham derrotado ele, inclusive, crendo que esses deuses também poderiam ajudá-lo. Ele só foi mais longe, cada vez pior. Quanto mais ele se envolvia em problemas, mais ele se tornava infiel ao Senhor. Acaz chegou inclusive a destruir os utensílios da casa de Deus e fechar as suas portas, interrompendo os serviços que ainda estavam em vigor naquela época. Finalmente, ele construiu altares para oferecer sacrifícios e queimou incenso em todos os cantos de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Olhando isso, fica claro que Acaz não era um mão de vaca. Ele tinha uma mentalidade doadora, porque ao ver as obras dos deuses assírios, logo ele se prontificou a fazer todo tipo de sacrifício por eles. Inclusive, chegou a dar o seu próprio filho como sacrifício. Só que é aqui que mora o perigo. Nós corremos o mesmo perigo que Acaz, de devolver os dízimos, devolver as ofertas, mas de maneira pagã. Porque a partir do momento em que os seus dízimos e ofertas forem motivados por um desejo de recompensa, como uma moeda de troca, você fazendo para receber proteção ou alguma bênção, o seu dízimo e a sua oferta se tornam pagãos. Isso é totalmente antibíblico e é inaceitável para Deus. Ele espera que você doe, não esperando receber bênção, mas porque você já recebeu as bênçãos. A resposta, a doação e a devolução dos dízimos é uma resposta ao cuidado de Deus. E o fato, inclusive, de a oferta ser entregue de maneira ideal como uma proporção da renda ou dos recursos, deve ser uma lembrança do fato de que você não pode doar a menos que você tenha recebido antes. O dízimo nunca é dado. O dízimo é devolvido. Não é à toa que Deus estipula uma proporção, porque a gente devolve 10, quer dizer que a gente recebeu 100. Primeiro a gente recebe, para depois a gente devolver. Acaz estava sendo continuamente influenciado pelas religiões pagãs e todas elas têm em comum que o homem se humilha para Deus. Para elas, quanto mais o homem dá, mais ele recebe. Quanto maior o sacrifício, maior a bênção. Só que com Deus não é assim. Com Deus onipotente é diferente. Ele primeiro dá, então ele aguarda a sua resposta em gratidão. E os dízimos e ofertas não se limitam a bens materiais, porque a maior bênção que Deus te deu foi a vida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se hoje você pode estar aqui assistindo esse vídeo, é porque Ele te deu a vida. E porque você recebeu essa vida, se entregue como uma oferta viva, como um sacrifício vivo a Deus. E essa é a função até mesmo do dízimo, nos lembrar que tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus. Ele serve para te lembrar o quanto você é abençoado. Olhe para a sua vida, olhe para o perdão que Deus te deu, olhe para a misericórdia de Deus e hoje entregue a sua vida como um sacrifício vivo a Deus. Resumindo então, primeiro, Deus nunca pede nada que Ele não tenha te dado antes. Segundo, o fato de ser generoso não quer dizer que você está com o coração no lugar certo. Terceiro, experimente e prove a Deus. É um pedido dele para aprofundar sua fé e o seu relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe, que você não seja como Acaz, que você seja uma pessoa generosa, mas do fundo do seu coração, generoso pelo motivo certo e para a pessoa certa.
que é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você aceita isso, escreva aqui, não sou como Acais. Escreve aqui, todo dia a gente está falando sou alguma coisa, né? Hoje você vai escrever nos comentários, não sou como Acais, que a gente não vai seguir esse exemplo ruim não. Vamos ser fiéis a Deus com tudo que a gente tem e com tudo que foi confiado às nossas mãos. Deus abençoe você, até semana que vem.